Vamos conversar sobre o item 5 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, cujo título é Os Inimigos Desencarnados. Como eu posso definir, como eu posso entender ou considerar quem é meu inimigo? É aquele que está numa posição antagônica, aquele com quem eu não me afinizo, aquele com quem eu não tenho nada em comum. Esse eu posso entender como o meu inimigo. Mas, logo de início, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo assegura que nós, espíritas, necessitamos ter um entendimento mais amplo quando o tema são os inimigos desencarnados. E a razão é bastante racional. Eis que já sabemos que a maldade não é um estado permanente dos homens e que ela se deve a uma imperfeição momentânea, como uma criança que desconhece, mas que um dia passa a conhecer e deixa de ter aquela condição, aquela imperfeição momentânea. Um dia o homem deixará de ser imperfeito e vai se tornar cada vez mais perfeito. Portanto, a imperfeição é transitória. Sabemos também que, na verdade, a morte física não modifica ninguém. Sabemos que do jeito que fomos quando desencarnamos, a personalidade, ou pelo menos a nossa condição moral, permanece a mesma. Mantendo as mesmas características, as mesmas tendências, mantemos a nossa individualidade. Não há mudança moral do espírito quando ocorre seu desencarne. Quando, depois da morte física, o espírito volta à consciência, ele recupera suas lembranças armazenadas durante a vida física. Em algumas ocasiões, não ocorre esse fenômeno em razão do estado de perturbação em que o espírito se encontra. Mas ele mantém fixações enfermiças e condutas infelizes. Assim, os sentimentos de animosidade que caracterizam os espíritos inferiores ressurgem, levando-os aos processos de angústia, de ressentimento. E, nesse momento, o espírito, ele quer se vingar. Ele tenta diminuir a sua aflição, a sua dor, procurando suas vítimas que se encontram na vida física, ou seja, os desencarnados. Portanto, podemos ter inimigos encarnados e desencarnados. Os desencarnados manifestam seu ódio, sua maldade, através das obsessões, através das subjugações. Na verdade, Kardec nos esclarece que obsessão e subjugação são uma variedade de provas da vida. Tais provas, como tantas outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Porque existe uma verdade irrefutável. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Portanto, devemos ter indulgência, perdão, compreensão, benevolência, piedade,
altruísmo para com os inimigos, tanto encarnados como desencarnados. A benfeitora Joana de Ângeles nos ensina que, dispondo de mobilidade e fixando-se mentalmente ao inimigo, mediante a afinidade moral, inicia-se o doloroso processo de obsessão, que tanto se apresenta em forma de surto patológico, na área dos distúrbios psicológicos de conduta e de emoção, bem como em lenta e perversa inspiração doentia que termina por transformar-se em transtorno mais grave. O espírito desencarnado que, apesar de sofrer, ignora a razão do sofrimento e não compreende as causas profundas, aquelas que dizem respeito à justiça divina, porque sabemos muito bem que, se estamos sofrendo, se temos uma dificuldade, se enfrentamos um desafio, faz parte da justiça. Se não fosse assim, Deus não seria justo. E por que isso ocorre? Em consequência da lei de causa e efeito. Quando os inclementes cobradores, eles vêm ao nosso encalço, nos procura, exigindo reparação da injustiça que eles entendem que estão sofrendo. Precisamos ter sempre em mente que a justiça divina se faz presente o tempo todo, porque Deus é amor, mas também é justiça. Quando não se encontram lúcidos, mesmo que o espírito, após o seu desencarne, não está lúcido, da mesma forma, eles são atraídos, em razão da lei de sintonia existente entre devedor e cobrador, decorrente da convivência espiritual nas mesmas faixas de inferioridade em que se movimentam os encarnados e os desencarnados. É importante a gente lembrar que o obsessor de hoje, o nosso perseguidor, foi o nosso perseguido de ontem. As posições se invertem. Todo aquele que sofre hoje, um dia já fez alguém sofrer. Faz parte da lei divina de causa e efeito. Não há qualquer dúvida quanto à influência exercida pelos espíritos na convivência com as criaturas humanas, especialmente com aquelas de natureza inferior, vulgar, em razão do estágio moral em que se encontram. Espíritos superiores não sofrem mais esse tipo de ataque. Por que nós somos objeto de obsessão? Porque também somos inferiores. Aqueles que nos obsediam são inferiores, mas nós também somos. A sintonia que Kardec enfatiza. Pululam em volta do planeta bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução, porque o nosso planeta ainda é um planeta um tanto primitivo. Ainda estamos enfrentando essa transição planetária, mas ainda não somos planeta em regeneração. Ainda ostentamos o status de planeta de provas e expiações. Então, aqueles que se sentem prejudicados, de alguma forma, têm maior facilidade em interferir na nossa economia mental e emocional. Daqueles que consideram seus adversários pelos prejuízos que eles teriam causado. Ou seja, nós causamos um prejuízo em vidas passadas.
Então, os prejudicados hoje querem se vingar de nós. É isso que eu estou colocando e deixando bem claro. Irmã de Fo, uma outra benfeitora espiritual, através de suas obras, ela, num livro intitulado Escutando Sentimentos, no capítulo 18, ela trata desse assunto, sentimentos e obsessão. A autora nos esclarece que se costuma relacionar obsessão com condutas viciosas, alcoolismo, tabagismo, sexolatria, toda espécie de exagero que constitui a nossa inferioridade moral. São vícios corporais. Entretanto, existe uma afinidade de ligações obsessivas, ainda não investigados pela ciência. Esses nossos estados psicológicos que são, muitas vezes, patológicos. Portanto, obsessão é uma interação de mentes que evolui no tempo através da sustentação de vínculos pela lei de sintonia, mantendo duas ou mais criaturas ligadas pelos seus interesses. Percebam a importância do interesse, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós temos afinidade. A lei é sintonia, a lei é de afinidade. De acordo com o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, a obra de Allan Kardec, ele classifica assim, obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium. Estabelecimento da sintonia. A fascinação tem consequências muito mais graves. Invasão dos limites alheios já é um grau maior. Enquanto que subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Então nós temos uma gradação de acordo com o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. 1. Obsessão. Ele se impõe. Aquele que obsedia se impõe ao médium. A fascinação, a consequência mais grave. Existe já a invasão dos limites. Enquanto que o terceiro item, a subjugação, é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Portanto, a vontade já não existe mais. Como podemos neutralizar a influência dos espíritos de natureza inferior? Para neutralizar a influência dos espíritos de natureza inferior, equivale a prevenir a obsessão. E como fazemos essa prevenção? A questão 469 do Livro dos Espíritos diz assim: colocar a nossa confiança em Deus. Guardai-vos, acrescentou o benfeitor espiritual que respondeu à referida questão, o espírito que compôs a pleiade de espíritos de verdade, né? Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Eu quero ressaltar que o obsessor, o inimigo desencarnado, porque nós estamos, pode ser o encarnado também, mas
estamos tratando especificamente do inimigo desencarnado. Ele não coloca nada diferente em nós. Ele se vale da nossa inferioridade e é ali que ele assalta. Portanto, ele nos ataca, ele nos atinge pelo nosso lado fraco. Então, todas as vezes que temos um pensamento que está contrário à lei divina, precisamos ter muito cuidado. Temos que ter essa vigilância. Por isso Jesus disse: orai e vigiai. O passe magnético, como gênero de auxílio sem qualquer contraindicação, é sempre muito valioso para todos os enfermos, não só os enfermos do corpo físico, mas os enfermos do espírito, da alma. E obsessor e obsidiado, nesse caso, são enfermos da alma e por isso beneficiam-se com o passe. Beneficiam-se muito com o passe. A tarefa de profilaxia contra a obsessão torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a situação, procura auxiliar com a sua vontade e com suas preces a tarefa em curso. Aí já é uma questão íntima, porque nem sempre o obsidiado se enxerga obsidiado, mas com o esclarecimento evangélico, aí sim, ele passa a enxergar, o obsidiado passa a enxergar e facilita essa terapêutica. A prece é um recurso extremamente importante. E em todos os casos de obsessão, a prece é e será sempre o mais poderoso meio de que dispomos para demover o obsessor de seus propósitos maléficos. É a nossa vontade em melhorar, aliado com essa ferramenta, esse recurso extremamente importante que é a prece. Existe a conscientização por parte do obsidiado e de seus familiares de que a paciência é fator essencial no tratamento e que as imperfeições morais do obsidiado constituem o maior obstáculo à sua cura. Podemos lançar mão também da fluidoterapia, que são os passes magnéticos, as radiações e água magnetizada. Prece, vigilância permanente, trabalho, renovação de ideias através de uma boa leitura, de palestras, de conversação elevada, culto evangélico no lar, doutrinação do espírito obsessor em grupos mediúnicos especializados. Portanto, tudo aquilo que Jesus nos ensina, tudo aquilo que Jesus nos deu como um legado, um código universal que se aplica o tempo todo. O Evangelho, a Boa Nova, é como um código que responde todas as nossas perguntas, que responde que nos facilita em todas as nossas dores. Então, quando enfrentamos desafios de dor, quando estamos completamente dominados por uma inteligência estranha, primeiro nós precisamos entender que estamos sob domínio de alguém, de uma outra inteligência. E depois que nós entendemos isso, nós temos que promover dentro de nós o quê? A mudança de hábitos. Porque o que nos liga ao nosso obsessor é justamente isso, os nossos hábitos, a nossa maneira de viver, de agir, de falar, de pensar, de sentir. Tudo isso são pontos em comum entre obsessor e obsediado. Como Paulo asseverou, uma nuvem de espíritos
espíritos nos observam. E quando temos uma fragilidade moral tão intensa quanto a nossa, não adianta eu tentar me modificar de uma hora para outra. É necessário que a vigilância seja constante, porque a natureza não dá salto. Precisamos verdadeiramente ter o cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos. E assim, promovendo em nós aquilo que denominamos a reforma íntima, renovando os nossos sentimentos, renovando o nosso interior conscientemente. É uma reforma progressiva e constante, até que nós deixemos de ser aquela criança com defeito, aquela criança tão infantil que não quer atender ao chamado do Pai. Assim, nós estaremos modificando o nosso pensamento, estaremos mostrando para aquele que fizemos um dia sofrer que hoje já somos outra pessoa. Por enquanto, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que existe em mim. Assim nos ensina o apóstolo dos gentios. Mas nada é permanente. A nossa mudança um dia se efetivará. E como diz a música, um dia seremos anjos. Muito obrigada.